Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto vídeo da série Responsabilidade Cristã nas Eleições. Hoje eu quero falar de um tema bastante importante com você nestas eleições: alinhamento de princípios, coerência cristã. Afinal de contas, o que é ser coerente? Vejamos o que diz o dicionário sobre a palavra coerência. Coerência é harmonia entre ideias ou acontecimentos. Portanto, ser coerente é proceder com lógica consequente, ou seja, é sempre proceder, agir de acordo com aquilo que você fala. Você não pode agir de forma contrária. Agora vejamos o que a Bíblia fala sobre este assunto. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 32, Paulo falando sobre vários pecados que os ímpios cometem, e ele os lista nos versículos anteriores, ele diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. E ele diz que são dignos de morte. Ele fala de morte espiritual. Agora veja, Paulo lista, como eu disse, uma série de pecados. E no versículo 28 ele diz que os ímpios não se importaram em ter conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Nós não podemos consentir, porque consentir também é pecado. A palavra consentir tem também o seu significado no dicionário. E o que significa a palavra consentir? A palavra consentir significa dar consenso ou aprovação, permitir, assentir. Significa concordar com, anuir, concordar, dar consentimento. Logo, eu preciso pensar que, como eleitor, eu não posso dar o meu consentimento a políticos ou a partidos que defendem princípios que são totalmente contrapostos ou contrários à palavra de Deus, porque eu estarei me tornando conivente com o pecado que essas pessoas cometem. Eu estarei consentindo na prática dessas maldades. E é importante lembrar que às vezes as pessoas dizem o seguinte: sabe, pastor, eu não votei no partido fulano de tal. Eu votei nesta pessoa porque ela é muito boa sem me importar com o partido dela. Bem, isto, na verdade, é uma tolice da nossa parte. Porque um indivíduo é sempre filiado a um partido para concorrer a qualquer candidatura, a qualquer cargo eletivo. E filiado a este partido, ele deve defender obrigatoriamente as suas ideologias, as suas pautas e os seus projetos. Sabendo disso, como cristão, eu jamais posso votar num partido que se contrapõe, como eu disse, à palavra de Deus. Por exemplo, eu não posso votar numa ideologia que defende o aborto, um partido que defende ideologia de gênero. Eu não posso votar num candidato que defende liberação de drogas ou da maconha. Eu não posso votar num partido que se contrapõe à liberdade religiosa. Também não posso votar num partido que prega a regulação da mídia para que as pessoas não tenham liberdade de expressão. Não posso votar num partido que defende a união homoafetiva, pois a Bíblia não defende isso. Embora nós respeitamos quem queira praticar, não praticamos e não pregamos. Aliás, pregamos contra. Também não posso defender um partido que defende invasão de terra, de propriedade alheia. Não posso, de maneira alguma, defender um partido que se contrapõe ao direito de defesa à família ou à liberdade do seu patrimônio ou território. Portanto, é preciso ser coerente nessas eleições e não consentir com aquilo que se defende contrário à Bíblia Sagrada, ou estarei pecando e sendo conivente com o pecado desta gente. Coerência, harmonia de pensamento. É importante que nós tenhamos coerência cristã. É importante que nós tenhamos alinhamento de princípios. Portanto, ao votar, ore, peça a Deus direção, conheça os partidos e os candidatos e, como cristão, nunca, jamais vote num candidato que pregue princípios contrários aos nossos. Ou você estará pecando contra Deus e sendo incoerente para com a sua fé. Deus te abençoe e tenha sabedoria para votar.